Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história de santos, hoje eu vou comentar um pouco sobre o voto de pobreza de São Francisco de Assis, que é um grande santo, né, da nossa igreja, que deixou aí para nós muitos exemplos. E através desse voto, hoje temos, né, fundado muitas obras, né, no Brasil e no mundo, através desse grande santo, do seu exemplo, do seu amor a Jesus. E São Francisco, em um dado momento da sua vida, já muito entregue à vontade de Deus, né, ele foi tocado pelo Senhor a se doar mais ainda, mais do que ele já vinha se doando. E há relatos, né, que ele foi ali tocado pelo amor de Deus durante uma missa, onde o Senhor pediu dele tudo, né? E esse voto de pobreza veio a partir daí, há mais de 800 anos, né, onde São Francisco nos deixa esse exemplo de entrega. E esse voto de pobreza, né, cresceu no seu coração porque ele tinha, né, em mente o quanto ele queria chegar perto do que Jesus foi, no exemplo, né, chegando perto daqueles que são pessoas esquecidas, né, que muitas vezes a riqueza, o ter, faz com que as pessoas esqueçam aqueles que não têm, aqueles que muitas vezes ficam solitários, sem ajuda, sem um olhar para aquelas pessoas, principalmente os doentes, né, as pessoas desoladas. E São Francisco queria se aproximar desse povo para levar Deus. E esse voto de pobreza foi justamente para isso, levar mais ainda o Senhor àqueles onde não tinha muito acesso, né, onde as pessoas estavam ali passando também por sofrimentos, muitas vezes de doenças, muitas vezes não só material, né, como passando necessidade. E São Francisco, ele vivenciou muitas coisas, né, e teve uma situação de um leproso. São Francisco se aproxima de um leproso e beija, né, nas mãos daquele leproso, provando ali que Cristo estava ali, que ele não tinha nojo daquele homem, né, que ele estava vendo aquele homem, que aquele homem era alguém importante para Deus. Que muitas vezes a doença, ela vem nos colocar em estado, né, de fragilidade, também espiritual, onde muitas vezes as pessoas se sentem só, se sentem esquecidas. E São Francisco levou muito o amor de Deus às pessoas doentes e enfermas. E através desse voto também muitos outros até hoje seguem, né, deixam tudo, porque quando Deus ele pede algo de nós, ele não pede só uma parte, né, e alguns Deus vai pedir mais, porque aquela pessoa pode oferecer mais por Deus, né. E é claro que tudo é uma bênção, tudo que a gente tem, tudo que a gente constrói ao longo da nossa vida, né, se for de forma honesta, tudo é por glória do Senhor. Mas que isso não faça com que a gente esqueça que tem pessoas que não têm o que a gente tem, né? Tem pessoas que estão solitárias, estão muitas vezes no mundo sem fé. E quando Deus nos usa para chegar até essas pessoas, como usou São Francisco, é justamente para levar, né, esse Cristo dentro de nós, vivo, presente, que ainda enxerga essas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, a ajuda material, ela é importante, mas ela não é tudo. Muitas vezes você pode dar o alimento, você pode dar o dinheiro, mas o fato daquela pessoa estar sendo enxergada, ela se sente ali alguém importante também. Ela está sendo abençoada por Deus através da sua vida, através da sua doação, através da sua palavra. A evangelização, ela é mais do que, né, levar a palavra. Ela também é fazer o evangelho de forma viva e eficaz na vida das pessoas. É falar de Deus e mostrar que Deus existe. E quando São Francisco ele via aquelas pessoas em sofrimentos, solitárias, sozinhas, muitas vezes sem esperança, ele enxergava ali o Cristo,
né, o Cristo, por isso que ele amava essas pessoas. E nós precisamos colocar amor na nossa missão, no nosso chamado, para que a gente consiga cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes a gente não cresce espiritualmente, não é porque não sejamos pessoas inteligentes, pessoas que têm a capacidade, mas muitas vezes porque a gente não quer ser humilde, não quer enxergar aqueles que são menores, que são esquecidos, e se igualar a Ele em todos os sentidos. Muitas vezes a gente não quer sentar com essas pessoas, não quer comer com essas pessoas. E esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é ir a todos os lugares, e mais ainda, naqueles lugares onde as pessoas mais precisam, que é diante das suas necessidades. Então, que a exemplo de São Francisco, que rogue por nós e por todos aqueles que também necessitam, né, das ajudas e principalmente do alimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.